Estamos de volta convivendo bem, mas antes vamos conferir a dica do Dr. Breno Rodrigues para a sua saúde bucal. Oi Dani, e a minha dica de hoje vai para as pessoas que sofrem de um problema chamado halitose, o famoso mau hálito. Pois é, o mau hálito ele pode ser decorrente de vários fatores, mas o principal é o não cuidado com a saúde bucal. Então é importante a escovação, tá? Com escova pequenas e de séries macias, o uso do fio dental e não esquecer também de escovar a língua, porque é lá que se acumula muitos restos de comida e de bactérias. Essa foi a minha dica de hoje, Dani. Obrigado a todos. Muito obrigada, viu, doutor Breno, a todos do Instituto Breno Rodrigues, porque o sorriso é o nosso cartão de visita e a gente tem que cuidar, né? Deixa eu deixar um crédito, um grande beijo com carinho para todo mundo da Loja Persone que mandou o vestido aqui da apresentadora e que me veste todos os sábados. Acessem o Instagram e confiram todas as novidades, tá bom? E um grande beijo também para todos do Salão Siag Beauty que tem cuidado aqui do cabelo, né, Janine? Vou levar você lá, viu? Vamos embora. Um beijo para todo mundo do Siag, para a Cíntia, para todas as meninas que estão assistindo nesse momento. Janine, se tratando da terapia, é importante, tanto no borderline, no transtorno, quanto na bipolaridade? Sim, sem dúvida, Dani, porque assim, o processo psicoterapêutico, como eu falei antes, ele vai facilitar, ele vai promover a esse paciente o autoconhecimento, o conhecimento também do transtorno, do que ele está passando, né, do que se trata esse transtorno, para ele conseguir identificar os gatilhos que são disparados, administrar essa emoção e principalmente também uma orientação familiar. Eu acho que, eu costumo dizer que geralmente quando uma pessoa ela é acometida por esse transtorno, né, é importantíssimo que a família ela também conheça a respeito, ela entenda, ela saiba quais são os aspectos, os sintomas, como lidar com um ente querido que está passando por esse transtorno. Então, é um trabalho realmente em conjunto, não só focado nesse paciente, mas também de orientação familiar. Doutor Adson, quer fazer um comentário? Em relação à terapêutica, né, para nós como médico, a instituição farmacológica muitas vezes é necessário. E aí vai uma outra também diferença importante, porque no transtorno afetivo bipolar a gente sabe o quanto é importante o uso dos estabilizadores do humor, que é o carbonato de lítio, né, o ácido valproico, a carbamazepina, que são estabilizadores. Entendi. Por sua vez, no transtorno de personalidade de borderline, em algumas situações você pode até utilizar também os estabilizadores do humor, mas a gente sabe que o que mais vai ter resultado vai ser na psicoterapia. Entendi. Porque ele tem que dar uma remodelação na sua forma de pensar, da sua forma de enxergar o mundo. Então, é uma outra também diferença na condução do borderline e do bipolar. E então a gente pode dizer, se tratando de um tratamento, né, nessas duas patologias, que são medicamentos, Certo, né, isso sim. junto com a terapia. É isso É mesmo. um conjunto desses dois no caminho. Uma outra coisa também que eu gostaria de pontuar é que um fato interessante que no bipolar, normalmente, quando ele está na sua fase mais de euforia, com uma exacerbação do seu humor, ele normalmente não procura. Ele não procura terapia. Entendi. Porque ele tá produzindo, principalmente se ele estiver naquela fase de hipomania, não tão gritante, mas ele não procura, porque ele está produzindo. Normalmente vão procurar, e aí sim se caracteriza o bipolar e o borderline, que normalmente eles vão procurar quando está numa fase mais depressiva. Ok? Também vale salientar que esse sentimento negativo para baixo é bastante comum no borderline. O borderline ele tem esse esvaziamento do seu eu, né, que é uma das características também do borderline, esse vazio constante. E por isso que a impulsividade, que também você poderá ter lá no bipolar, ele vai ser bastante significativo, porque ele está em busca de saciar os seus desejos, saciar o seu prazer. Normalmente, o que a gente chama que o borderline ele é endônico, ele está na busca do prazer. E por isso que a impulsividade ela é imperiosa. Dos transtornos de personalidade, a impulsividade ela é bastante caracterizada no borderline. Agora, tem que ter um cuidado com aquele familiar que está com esse diagnóstico. Ele pode
chegar, tanto no borderline como na bipolaridade, a um caso de, não sei, de suicídio? Sim. Pode acontecer isso? Sim. Cerca de 10% dos pacientes borderline, eles tentam suicídio. Assim como também você tem uma alta porcentagem nos bipolares. Por causa de quê? Da impulsividade. Entendi. Essa incapacidade de frear as suas ações é que vai, muitas vezes, impulsionar o indivíduo a esse ato. No borderline, como eu falei anteriormente, essa sensação de vazio, essa sensação de não pertencimento, né? Você tem no borderline isso de forma bastante significativa. Uhum. E como falado, como há uma flutuação muito significativa do humor do indivíduo, então, por um lampejo, de repente, ele vai e provoca esse ato. Né? Às vezes por uma frustração amorosa, que é bastante comum no borderline. O borderline ele estabelece a relação extremamente intensa, é o 880. Entendi. Ele está amando demais, mas de repente o seu companheiro resolve a trabalho ter que sair, ter que viajar, e aquilo ali pode ser um motivo para uma explosão. Você nota isso também no consultório, Janine? Muito. Além dessa instabilidade, como ele colocou bem, geralmente a gente costuma dizer que são motivos fúteis. Sim. São motivos simples, muito simplório, e aquela pessoa ela dá um peso enorme. É tudo muito potencializado. Sabe, assim, existe uma intolerância à frustração, a autoconfiança é extremamente abalada, essa mudança realmente de opinião de, às vezes, estar numa situação e ter uma opinião e daqui a pouco não pensar dessa maneira, seja até o oposto, né, do que havia sido colocado, entende? Então, isso é muito comum, realmente, no borderline. E, doutor Adson, uma dúvida que me surgiu agora, a questão genética, histórico-familiar, é levada em consideração nesse diagnóstico? Principalmente no transtorno bipolar. O transtorno bipolar é um dos transtornos mental que mais tem fundo genético. Entendi. Certo? Fundo genético e hereditário. Por sua vez, no transtorno borderline, como eu estou falando de um transtorno de personalidade, e aí eu vou estar falando do que vai caracterizar o indivíduo com os outros e com o meio ambiente, a gente vai ver que também ele é multifatorial. Existe predisposição genética, mas, por sua vez, é bastante influenciado pelo meio. Por exemplo, um indivíduo que sofreu um tipo de abuso sexual, ele aumenta 4 vezes a possibilidade de ter o transtorno borderline. Okay? Então, são situações que contribuem, né? Sim, o meio ambiente, a questão de famílias desestruturadas, né? O impacto laborativo também, isso pode contribuir muitas vezes para o desencadeamento, né, desse transtorno. E, doutora Janine, para quem está em casa, se alertar ali, às vezes está assistindo o programa e está achando que está parecido com o diagnóstico do filho, do sobrinho, né, do vizinho, do parente, uma criança, um adolescente. O que é que as pessoas devem realmente notar naquele comportamento que, por exemplo, impulsivo, uma mudança de humor que já está passando da normalidade, digamos assim? Dani, é sempre importante considerar a intensidade e a frequência e esse contexto, né? Como a gente colocou agora há pouco, essa questão dos motivos que são muito simples. Então, às vezes aquela pessoa ela passa por uma situação que qualquer pessoa pode passar, mas para ela aquilo ali vai no extremo da emoção, né? Ou do impulso. Então, existem algumas características que elas são bem estabelecidas que façam que realmente você acenda uma lâmpada nesse sentido. Mas sempre considerar muito essa frequência, essa intensidade, né? E nesse primeiro alerta aí já buscar uma ajuda de um profissional para realmente direcionar, né, e tirar todas as dúvidas. Doutor Adson, nesses dois casos que a gente está esclarecendo aqui, a gente pode dizer que tem uma cura? A gente não fala de cura, a gente fala de tratamento. Ambos são tratáveis, tanto do ponto de vista farmacológico como terapêutico, mas cura não. Essa ideia de que não é à toa que são doenças crônicas, são transtornos crônicos que, se não tratados, pode levar
a uma debilidade do indivíduo a tal ponto de ele não funcionar mesmo, não funcionar na sociedade, né? O indivíduo ele fica engessado, né, caso não haja o tratamento de forma correta. E esse paciente, no modo geral, ele tem a consciência de que está doente? Ele sabe ou na maioria das vezes não? Como eu falei anteriormente, quando ele está nessa fase eufórica, no caso do bipolar, e no borderline, quando ele... Por incrível que pareça, o borderline ele é mais fácil do outro perceber. Entendi. Porque como ele tem atitudes tempestivas, aquele indivíduo de discussões, de bater boca, né? É uma das características do borderline, né? Ele não chega realmente a agressões, pode até chegar a agredir, mas a característica é bater boca mesmo. Então você tem no outro lá, de quem está em volta, dizendo, olha, tá bom de se tratar, né? Por sua vez, no bipolar, ele normalmente ele vai procurar, como já falado, porque ele está na fase depressiva. Ele está para baixo, porque ele se vê, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que produz, estou sempre para cima. Normalmente o paciente chega para nós e diz, eu sou uma pessoa tão alegre, tão eufórica, que agora eu não estou conseguindo fazer nada, eu estou para baixo. Então ele entende que o problema dele é a depressão. E na verdade não é. O problema dele é tanto a depressão como essa fase de euforia também. Entendi. Okay. O que você diria para a gente finalizar o nosso programa, para quem está assistindo em casa, para os familiares que também estão notando esse tipo de comportamento? Vamos enfatizar a importância de se tratar durante a vida inteira com essas patologias, né? Sim, com certeza. Então, como eu falei, são doenças crônicas que carecem realmente de tratamento, tá? Tratamento multidisciplinar, com um psiquiatra e com um psicólogo. E sabendo que, uma vez se tratando de forma correta, ele poderá ter sua vida normal, a sua vida, não vou dizer normal, mas dentro de uma normalidade, né, da qual ele vai poder produzir, vai poder realmente estar em torno dos seus familiares, no seu trabalho, vai se tornar funcional, né? Então, realmente é preciso. E uma vez percebido, seja por terceiros ou por si mesmo, procurar ajuda. E é para isso que nós estamos aqui, para ajudar. Bom. Doutora Janine, para a gente finalizar também, as pessoas que não têm esse diagnóstico, mas que não estão nem aí para a saúde mental, vamos enfatizar também a importância de fazer terapia, de ter um psicólogo que você se identifique, né, para estar sempre se cuidando, até para evitar casos como esses. É verdade. Tudo aquilo que a gente passa a conhecer, a gente consegue administrar melhor. E não seria diferente nesse âmbito aí dos transtornos, né? Você aprende a conviver. Né? A gente falou muito nessa questão da cura e você seguir à risca esse tratamento, você realmente dá o devido valor, a conscientização. O psicólogo ele vai te ajudar a conviver com esse transtorno. Muito bacana, muito bom fazer o programa com vocês, foi incrível. Obrigada, doutor Adson, por ter vindo. Muito grato também por essa oportunidade. Agradeço a sua família, viu, pela visita. Sim. Quais os nomes dos filhos? O Lucas e a Lívia, né? E Obrigada. Morgana é minha esposa. Obrigada por terem vindo, viu? Obrigada, Janine, mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço. Até sempre muito bom dividir conhecimento, até, sem dúvida. Para vocês, um sábado incrível, um final de semana abençoado. A gente se vê no próximo sábado, tá? Beijo, TV Nova em todo lugar.